Então, aos 30 dias do mês de junho de 2016, às 19 horas e 30 minutos, sob a proteção de Deus, eu, Bruna Maria Costa Silvestre, vereadora, declaro aberta a audiência pública para discussão acerca da base de cálculo que define os valores cobrados pelos impostos. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, visando estudo da matéria para possível revisão desses critérios. Para todos os efeitos legais, o convite foi publicado na edição número 777 do Semanário Oficial do Município, no dia 25 de junho de 2016, bem como encontra-se disponibilizado no site da Câmara. Não tem nenhum vereador presente. Foi convidado, não tem. Então, estão presentes aqui os representantes das imobiliárias. Então, e o nosso secretário da Fazenda, o senhor Valdir. Passo a palavra, então, para o secretário da Fazenda, para que ele possa dar início à nossa audiência. Boa noite a todos. Boa noite à presidente Bruna. Boa noite aos presentes. Cumprimento pessoalmente o Giba, a Gláucia, a Ângela, das imobiliárias, cujas representações são vocês que representam, o Júlio, funcionário da tributação do município de Avaré. Eu agradeço o convite da Bruna por estar aqui, para poder esclarecer, a gente mesmo discutir alguma coisa, com alguma dúvida que vocês tenham a respeito do ITBI, do IPTU, como estava marcado, né? Embora a gente se preparou para responder sobre o ITBI, e a gente está aqui à disposição, Giba, Gláucia, Ângela, para que a gente possa discutir e levantar esse assunto e ver qual é o que a gente pode, evidentemente, melhorar. Se a gente está aqui para a gente buscar melhoras, não para voltar atrás, sempre caminhar no sentido para frente. E a gente está à disposição aqui, viu, para vocês, o que pode fazer. Agradeço a Bruna por criar essa oportunidade. A Bruna tem um projeto de lei também que ela está pensando em passar pela Câmara aqui, que a gente poderá discutir isso aí. E estamos aqui à disposição de vocês aí, da Bruna. Eu agradeço. Acho que, então, com a palavra, eu gostaria de, antes de passar a palavra aos presentes, acho que a dúvida de todos, tanto que foi marcado a audiência, desde que teve o aumento do ITBI, que foi um aumento do ITBI, foi... Por favor, Eduardo. Faz favor. Boa noite. Boa noite. Desde que teve aquele aumento do ITBI, que a gente contestou nessa casa, a maneira como chegou aquele limite de ter aumentado, o critério que levou ao aumento do ITBI, né? Que muitos teve aquelas críticas, muitos vereadores, alguns votaram favoráveis, outros votaram contrário, teve aquela discussão, mas, pois bem, foi aprovado. E hoje nós temos aí o valor estipulado do ITBI. Já que a gente tem esse valor estipulado pelo ITBI, hoje, por que a gente está aqui hoje reunidos? A gente quer saber, acho que é a dúvida de todos, nós vivemos numa crise, estamos numa crise que do Brasil, do país todo, e como aqui nós estamos com vários corretores de imóveis, sabemos que essa crise do ITBI, o aumento do ITBI acabou acarretando também as vendas, acabou também diminuindo as vendas deles, acabou diminuindo como é que eu posso dizer? Diminuiu as vendas, porque o valor do ITBI às vezes ficou muito alto, então caiu bastante a venda. O que acontece? O que eles gostariam de saber, que é uma questão minha, uma pergunta minha, acho que de demais vereadores, mas que pena que eles não estão aqui presentes hoje. Com o aumento do ITBI, aumentou quanto por cento? Melhorou para o município daquela data, vamos supor. Em 2013, o ITBI arrecadava tanto. 2014 começou a arrecadar tanto. 2015 o ITBI começou a arrecadar tanto. A gente queria saber o comparativo, se valeu a pena aquele valor ter aumentado. Por quê? Porque as vendas das pessoas da imobiliária caiu.
E muitas pessoas que querem comprar a sua casa própria, deixaram de comprar. E se compram a sua casa, não acabam deixando de lavrar a escritura. Documentando. Né? Deixa de documentar a sua casa. Então, quer dizer, esse ITBI é uma coisa que a gente vai sempre discutir e sempre bater em cima. Então, o que é essa discussão do ITBI? É a seguinte. E o valor ITBI entrou? O que ele ajudou? Ajudou no quê? Ele foi destinado a quê? Ele foi destinado aonde? Aonde esse dinheiro foi? Para onde ele foi destinado? Essas são algumas dúvidas, não sei se são de todos, mas é a minha dúvida. Entendeu? Ele foi assim. Ele manteve. Porque quando a gente aumenta um valor de ITBI, a gente teve aqueles critérios que eu até hoje discordo dos critérios que teve, os critérios que chegaram ao aumento do ITBI, até hoje eu discordo, né? Mas já que teve aquele aumento, pelo menos justifica, tem que ter uma justificativa plausível para que você, para que ajude o município. Então, é assim, aumentou o ITBI, mas o que ajudou o município? Tem que ajudar o município uma coisa. Ajudou, tem que ajudar uma coisa. Porque ajudou uma coisa, porque eu acabei de deixar de vender. Porque esse dinheiro na parte de corretagem, a partir do momento, se for para pensar, ele vem de uma casa, mas esse dinheiro gira na cidade. E esse dinheiro, quando parou de girar na imobiliária, também deixou de girar na própria prefeitura. Também deixou, se for para pensar, a prefeitura também deixou de arrecadar. Então, quer dizer, foi uma maneira assim, aumentou. Então, por isso que eu pergunto. Eu quero saber os comparativos de ano, porque, se eu parar para pensar, não teve ganho nenhum. Não se houve ganhos. Porque o dinheiro que era para gerar na imobiliária, que era para gerar na cidade, não girou. Por isso que a minha pergunta eu gostaria de saber os comparativos de anos desde quando teve o aumento do ITBI. Porque aquele dinheiro que era para estar movimentando nas imobiliárias, parou. E aquele dinheiro que movimenta na imobiliária, movimenta na cidade. E esse dinheiro parou de movimentar. Acho que tem um microfone sem fio, não tem? Acho que é melhor você sentar aqui do seu lado, melhor, né? Que daí vocês não... Boa noite a todos. O ITBI ele foi regulamentado, o programa de referência foi regulamentado em 26 de dezembro de 2013. No ano de 2013, foram emitidas 1.614 guias e arrecadado o valor de R$ 2.747.295,75. Em 2014, já com o novo valor venal de referência regulamentado, o total de guias emitidas foi de 1.710. E a arrecadação em 2014 foi R$ 5.229.067,22. Em 2015, foram emitidos 1.515 guias, arrecadado R$ 5.634.646,86. E agora, até o presente mês de 2016, foram emitidas 823 guias e arrecadado R$ 2.679.517,46. Teve aí uma... Você sabe me precisar? Opa, desculpa.
nesses valores estão as casas do São Rogério, todas aí, né? Nesses valores, toda a transação que passa pelos cartórios estão incluídas aqui. Estão incluídas aí. Por isso o total porque a arrecadação de financiamento é 0,5%, é bem baixo. No caso do financiamento, a parte financiada é 0,5%. Está nessa conta também. Também está aqui nessa estatística. Posso, com licença, poderia ceder uma cópia para cada um? A gente poderia tirar uma cópia para cada um, por favor? Cederia? Para que a gente tenha em mãos, a gente poder acompanhar os números, para a gente poder fazer esse comparativo? Eu queria Seria mais fácil. Para esclarecimento, né? Eu já estive desse lado aqui, sei como é a necessidade do município em arrecadar. Mas, por outro lado, a gente percebe que as imobiliárias, em havendo aumento do ITBI como houve, elas deixaram também de ganhar. Porque o custo de uma imobiliária é muito alto. Pode não parecer, mas é muito alto. Então, paga imposto. O ISS paga imposto sobre estimativa de ISS, paga imposto estadual e paga mais a Receita Federal. Onde as imobiliárias ganham realmente para cobrir esses custos é nas vendas. Então, o que acontece? Quando houve esse aumento, o que nós percebemos foi o quê? Diminuiu-se as transações cartorárias, muitas imobiliárias deixaram de efetivar negócios, porque as pessoas, não vou passar a escritura porque fica muito caro o cartório e a CISA astronômica. Então, com esse projeto de lei, eu creio que deve amenizar um pouco, mesmo porque a Avaré tem uma carência muito grande de regularização dominial. Escrituras. Então, 70% dos imóveis de Avaré, principalmente da classe baixa, são imóveis que são contrato de gaveta ou são palavra firmada. Mais ou menos. É muita coisa. A gente vê dentro da advocacia que as pessoas procuram para fazer regularização dominial através da uso capião, que é mais barato. Então, se houver uma flexibilidade do município na questão do ITBI, né, para baixar um pouco mais e estender o prazo, como está proposto na lei, eu acredito que haverá uma arrecadação maior, haverá uma movimentação financeira no município maior, né, e, é claro, teremos aí os imóveis dessas pessoas, principalmente da classe baixa, regularizados, né. Evitaria de todo ano a prefeitura ter que abrir mão, ou melhor, lançar leis para regularização de imóvel. Então, o cidadão ele faz uma casa e espera. Final do ano vai vir isenção, vai vir regularização e eu aproveito e faço. Se a gente tiver essa diminuição do ITBI, ou esse parcelamento do ITBI, eu acredito que essa questão, num primeiro momento, deva regularizar se houver uma divulgação maciça por parte da prefeitura, porque todos busquem as imobiliárias, busquem a prefeitura para regularizar os seus imóveis, evitando esse prejuízo no futuro, inclusive para efeito de indenização e para efeito de venda. Mais uma coisa, em relação aos valores apresentados, eles se equiparam não pela quantidade de transações, mas pelo aumento do valor, e são sempre quase que as mesmas pessoas que fazem as vendas e compra. E o aumento também se deve em razão das casas, né? Porque o incorporador ele tem que pagar o ITBI muito alto, é coisa de 20 mil para cima, né? Quando faz os projetos do governo Minha Casa Minha Vida, condomínios, etc. Viu, Giba, o imposto de ITBI, o que eu cheguei lá, quando eu cheguei na secretaria, o imposto já tinha sido implantado. Mas o que a gente sabe que ocorreu foi o seguinte: o imposto, esse tipo de ITBI, ele foi meio que abandonado por várias gestões da prefeitura anteriores, não foi dado bola para o ITBI. Então eu tenho exemplo de imóveis assim que a gente conhece, que o valor do imóvel, como houve uma evolução do valor do imóvel, o ITBI ele ficou distanciado. Então seria assim uma ingenuidade da prefeitura, que eu achei que a prefeitura fez o certo. Eu sou a favor do ITBI da forma que está hoje, e por achar também que está correta a cobrança hoje. Pelo seguinte, o imóvel, como ele valorizou bastante, ele chegou num patamar de evolução acima, e o valor venal dele, o valor de referência, ficou dormindo lá.
evoluía pouco, enquanto que o mercado ficou aquecido, evoluiu bastante. Então ficou muito distante, que eu percebi em alguns casos que foram lá, um imóvel, por exemplo, de 100 mil, que é um imóvel que tem um valor venal lá de 5 mil, por exemplo. Então a prefeitura tem que enxergar esse ponto, essa defasagem, ela tem que corrigir isso. Porque o imposto, ele sendo bem aplicado, ele é benéfico para a cidade também. Por outro lado, se você pagando o imposto da prefeitura, teoricamente a cidade melhora por outro lado e que vai ter mais procura de imóvel também. Que a cidade bonita, uma pessoa vem aqui fala, vou comprar um imóvel na cidade porque a cidade está bonita, e por outro lado, pode ser que ela ficou bonita por conta do aumento do imposto do ITBI. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o imposto está tranquilo, até hoje a gente nota que o imposto, tem alguns impostos ainda que estão, vamos dizer assim, desajustados. Mas o Zanella sabe, tem uma comissão lá, tem muita gente que vai lá e reclama, não é possível, meu imóvel vale 100 mil e o ITBI está 110. Então ele pode ir lá na prefeitura, ele faz o requerimento, esse requerimento dele cai numa comissão, né, Bruno? Essa comissão é composta por gente da prefeitura e donos de imobiliárias que tem, evidentemente, tem o CRES, né, que vai fazer essa avaliação aí. Isso aí é passado por uma comissão. E a comissão analisa se realmente aquele imóvel está desenquadrado com o mercado. É isso que faz. Se estiver desenquadrado, mediante a comissão, ele volta no valor de TBI. E pelo que eu sei também lá dentro, na verdade, como o imóvel estava muito defasado, a ideia inicial era fazer com que esse valor venal chegasse aproximadamente a 70% do valor do mercado. Hoje, eu acredito que com uma retração do mercado, houve uma retração do mercado, que não precisa nem se alongar muito, que para dizer que o mercado está mesmo retraído, pode ser que às vezes o ITBI, ele está no mesmo valor do valor do mercado. Mas a ideia que a prefeitura, quando foi feito o imposto, foi criado, a ideia era que o ITBI deveria estar mais ou menos em torno de 70% do valor do imóvel. Essa seria a ideia de manter para se cobrar esse imposto. Agora, o imposto, eu acho que é devido. Se você compra um carro, você se prepara, você sabe que vai ter um documento, você vai ter que placar tudo. Então, você tem aquela reserva para poder você guiar o carro. Eu acredito que você comprando um imóvel, é a mesma coisa, você tem que se preparar também. Você vai ter uma despesinha ali. Agora, lógico que não pode ser essa despesa excessiva, por exemplo, é um absurdo o ITBI. Sinceramente, o número de guias ela não caiu, ela se manteve, até aumentou um pouco o número de guias. Agora, os valores, pelo que o Júlio expôs ali, os valores consideravelmente, de 2 milhões e pouco, dobrou 100%, eu não trouxe a conta, mas deu mais de 100% de aumento. Então, é um imposto que, do meu ponto de vista, embora muitos não concordem, mas esse imposto dessa crise levou muito a cidade até hoje. Nós estamos passando por uma terrível crise financeira, não só a Varé, o Brasil inteiro. E o TBI, se for comparar nesses últimos anos a evolução que ele teve financeiramente, que é mais a minha parte lá, ele ajudou muito a cidade. Eu acredito até que o TBI deixou a cidade mais bonita por conta disso, e que os donos imobiliários talvez tenha até mais clientes por a cidade estar mais bonita, pensando dessa forma aí. Não sei. Ô, Valdir, eu não concordo da maneira que foi feito. Tá? Da maneira que aconteceu. O que aconteceu na realidade? O prefeito buscou as imobiliárias para que cada um apresentasse o seu valor em cima da planta genérica. Então ele pegou 5 ou 6 imobiliárias aí, cada um pôs o valor real de mercado. Essa maneira que foi aplicada, e ninguém concordou, nós fizemos 2 reuniões com o prefeito, depois da lei, é lógico, que foram feitas as audiências, que ninguém compareceu como está hoje aqui, não tem ninguém, só estão as imobiliárias aqui. O que aconteceu? Da maneira que ele fez, eu não sei como é que foi conduzido, eu não participei, até a gente sente um pouco a falha da nossa parte. Da maneira que ele fez, ele pegou 5 ou 6 avaliações, todas a preço de mercado, da planta genérica, e aplicou 100%, Valdir. O que aconteceu? Você acabou de falar, tá bom, aplicou 100%. 100%. Não tinha planta genérica para ITBI, só tem para IPTU.
E eu me lembro que a última vez que eu ajudei a prefeitura com a atualização de planta genérica foi em 93 com o Pedrinho. De lá para cá ninguém mais quis mexer. Por que ele não mexeu no IPTU? Porque para ele é ruim. Vai mexer com o povo. Vai aumentar muito o imposto de IPTU. Então ele criou a planta genérica de TBI. Mas da maneira que ele fez, que ele aplicou, nós discutimos isso em 2 reuniões aqui, na sala dele. Da maneira que ele fez, ele pegou o resultado que deu e aplicou 100%. Então o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo para você. No reserva do Horto, o lote custava R$90 mil e aplicou o ITBI em cima de R$90 mil. Ele aumentou o valor, custava 10. Custava 10 mil realmente. Você acabou de falar. Essa parte você tem toda a razão. Foi abandonado? Foi. Pô, mas veio um remédio tão amargo que toda essa arrecadação que está vindo aqui, eu acredito que 80% foi de transações anteriores à lei, que não chega a um dado momento, você tem que regularizar. Eu acredito que não tem nenhuma venda de 2015, 2014 que passou a escritura. Quer dizer, criou-se uma insegurança jurídica muito grande, que o Giba acabou de falar. Isso eu falei para o prefeito, viu? Vai criar uma situação terrível. Quem passa a escritura? Se eu compro um imóvel de uma pessoa de idade, eu vou passar a escritura. Mas se pegar uma pessoa que tem 30, 40 anos, eu faço contrato de gaveta e largo lá. É o que está acontecendo. Agora, a situação hoje, renúncia de receita não se pode ter. Mas eu acho que na situação que está, além do parcelamento, eu sugeria que se fizesse uma revisão na planta genérica de TBI. Aí volta a situação de mercado hoje, que nós estamos atuando numa crise muito grande, os negócios pararam realmente em 2015, todas as imobiliárias pararam, 2016 parou e hoje está estagnado. Hoje não está parado, está voltando para trás. Hoje, para você fazer um negócio, quem tem dinheiro manda na compra. O mercado hoje é vendedor. E a pior fase para o imobiliário é agora. O imóvel vale 500, o cara manda 300 mil, vira as costas e vai embora. Você quer, não quer, você não consegue fechar o negócio. Cria uma distância muito grande. Se a prefeitura não rever os valores de TBI da maneira que foi colocado, e vai demorar 10 anos para arrumar isso, Valdir. Não arruma tão pouco tempo, não. Se a gente não fizer, se unir os vereadores, entender e dar a mão e pressionar, eu não sei de que maneira seria essa, seria a revisão da planta genérica, eu não vejo outra alternativa para baixar o valor. Eu posso complementar? Eu só gostaria de agradecer aqui e falar que a presença do vereador Carlos Alberto Statti e da Poliana também aqui do cartório que está aqui agora presente. Pode falar com a palavra, Giba. Nessa linha do raciocínio do Zanella, muito feliz por sinal, eu queria dizer o seguinte: a gente viaja para algumas cidades tidas turísticas e o custo de locação é bem 1000 vezes mais barato que Avaré. E tem muito mais atrativo do que Avaré. Então, o que nós poderíamos pensar em termos de prefeitura, executivo, para viabilizar o mercado imobiliário em Avaré? Avaré é uma cidade de aposentados, uma cidade gostosa. Muitas vezes as pessoas não compram imóvel aqui por causa do custo do ITBI. Quer dizer, o imóvel, o valor venal, 100 mil, 3%, o cidadão ele compra a telha, ele faz a ampliação da casa. E, de fato, o valor venal ele existe justamente para se evitar a sonegação. Mas ele não pode ser no patamar de valor de mercado que inviabiliza o negócio. Né? Então eu sugeria, se puder levar para o seu prefeito ou a nossa vereadora, né, que abra um debate nessa situação, que apresente um novo projeto de lei, uma nova revisão da planta genérica, abaixe o custo do valor venal do imóvel, tá certo? Para fomentar a venda de imóveis em Avaré, para fomentar a regularização dos imóveis em Avaré, para fomentar a geração de emprego em vários setores, tá certo? E usar isso como atrativo turístico. É o momento de comprar imóvel em Avaré, em razão do ITBI ser 2%, o valor venal é baixo, e divulgar isso daí, porque nós estamos andando para trás. Sem perda de valor de arrecadação, né? Sem perda, Se aumenta a escala, você mantém a arrecadação? Mantém. Em relação à renúncia de receita, não há, porque você vai justificar em razão do mercado. Né? Então seria uma grande oportunidade de Avaré pensar em vender, como foi na época de Gilberto Filgueiras, na época do Joaquim Negrão, o Sr. Alcibiades, Alfredo Marques do Vale, que a turma toda, que viram Avaré um mercado promissor. E o valor venal lá embaixo, Avaré cresceu. E hoje o valor está muito alto, e é que o Zanella falou, neguei com 30 anos aí,
Eu tenho um advogado lá, depois eu vou entrar com justificação de posse e a vara deixa de ganhar. Então seria a ideia, enquanto advogado da imobiliária, né, representando também as outras imobiliárias, que ouça um pouco mais esse setor. É um setor hoje que gera muito atrativo para dar na questão turística, principalmente, né? Então a gente vê que outro dia eu fiz uma escritura, por pouco não saiu em razão de o ITBI está muito caro. Então você não fala, Giba, não é melhor a gente fazer um contrato? Eu falo, fazemos o contrato, registra um título de documento e está valendo do mesmo jeito. Só que não vai ter o domínio para poder vender, né? Então fica aí essa ideia do prefeito não vetar esse primeiro projeto, né, que espero que seja uma série de outros projetos para chegar a um patamar que satisfaça todas as imobiliárias, principalmente o pessoal em adquirir imóveis em Avaré, e também trazer turistas para cá para comprar os imóveis, principalmente na hora da represa, né, que precisa também de um grande incentivo. Então, passa a palavra agora para o vereador Carlos Alberto Statti. Primeiramente, dizer boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, que a gente tem bar e sabe como é que é, não é fácil, né? O que eu fico triste e debato aqui com frequência nessa Casa de Leis é sobre a pregação de honestidade desse governo. E até acredito que seja, não quero dizer... Só que injustiças estão sendo cometidas todos os dias. Eu tenho que comprovar isso. Todo mundo sabe que o setor imobiliário está de ponta cabeça, devido ao agulheiro inteiro que esse governo levou. Então a gente sofre as consequências a nível municipal, estadual, enfim, tudo. E o que está acontecendo? Eu trouxe documento aqui, numa das últimas sessões, Sanela, que o cidadão comprou um lote aqui na Framborean, aqui, do lado do Gilberto Filgueiras. Ele pagou 60 mil, ele tem documento que ele pagou 60 mil. O valor referencial estava 120. Ele passou a escritura por 120, porque estava com medo lá da outra parte, que via passar, e depois você sabe tudo como funciona isso. Ele passou. Agora, quando você procura o prefeito, ele não nega de falar, não, vamos, está disposto o cara correr atrás. Então, são situações que, além de tudo, já de ser um valor percentual elevado, os lotes estão subfaturados. Existe isso. Hoje caiu o preço das coisas. Casa de 600 a 450. E lá continua 700 ou 800. Isso é o mais grave de tudo. Que eu não vejo quase uma coisa tão simples. Não está tendo debate sobre esse quesito. Isso é o mais grave. Então, senhor Valdir, o senhor que é secretário, que junto com essa linha de raciocínio da honestidade, como eu falei que eu acredito que seja, porque em outros governos anteriores não estaria uma política arrochada, pode falar o que quiser, não estaria uma política arrochada nesse aspecto. Porque eu vivo de sair desse também, além de ser vereador, eu vivo dessa atividade. E hoje não enxerga um palmo na frente do nariz. Não enxerga. Então nós temos que fazer a curto prazo, não sair daqui de bornar, como diz o caipira, de bornar vazio. Tem aí 7, 10 pessoas, mas que sejam profícuas suficiente para a gente sair com alguma decisão. Exemplo aqui, ó. O lote de 60 mil, o valor de venal 120, né, você falou. Mas a pessoa, nesse caso, a pessoa ela não deve pagar pelo 120, ela tem que recorrer à comissão e recorrer. Agora, houve um caso também a semana passada, um lote no final da Carmen Dias Faria, valor venal 22 mil. O cara falou, perguntei, quanto vale esse terreno? Ele falou, eu tenho oferta de 350 mil. Então existe essa discrepância, meus olhares, existe mesmo. Por isso que tem que fazer uma revisão na planta. Exatamente, é isso que a gente tem que chegar. Então esse debate... E aplicar o valor de mercado de 70%, que era o que estava combinado, não foi aplicado, Valdir. Aí que tem uma diferença muito grande. Isso eu peguei também semana passada, o valor venal de 22 na prefeitura e 350. Então a revisão é iminente. Mas essa comissão ninguém sabe que existe, Valdir. Essa comissão ninguém sabe que existe.
Mas o pessoal tem que... Ninguém sabe. A prefeitura tem uma falha muito grande nesse é uma sentido. falha. É uma falha da prefeitura. Ninguém sabe. A Constituição tem que ser divulgada, a pessoa tem que contestar o valor, porque a discrepância, Giba, ela é iminente, existe mesmo. A gente pega lá, cotidianamente, valores assim, absurdos, e a pessoa com pressa de passar a escritura, Bruna, naquela ânsia de às vezes está em viagem, precisa passar, ela acaba pagando pelo valor. Muito, eu acredito que, sei lá, uma porcentagem que eu não sei dizer agora aqui, mas existe mesmo a discrepância, e as pessoas que se sentem que está o valor diferenciado, quando está para menos, elas passam, mas quando está para maior, ela tem que procurar essa comissão e tem que ser divulgado isso aí a prefeitura realmente deveria divulgar melhor isso aí para levar o assunto para poder abaixar e a pessoa não ser lesada, porque a prefeitura ela não tem intenção de lesar ninguém, isso eu tenho certeza, não lesa. Agora a pessoa tem as leis, com essa discrepância, tem que fazer a revisão, concordo. Esse debate que é ótimo, esse início de debate que a gente começa aí, louvar a Bruna aqui por ter chamado o pessoal aqui, é o início, para rever essa planta, Zanella. Rever. Agora o Gil me assustou, falar que 70% de casas aí estão com escritura de gaveta aí. Sim. Então eu tenho dó da Pauliana, porque a Pauliana não está passando escritura lá. Eu gostaria de ouvir a Pauliana também, nesse aspecto. Porque a Pauliana, mais do que ninguém, ela deve ter informações muito precisas que a gente vai, no futuro, sugerir, não mudar, sugerir que essas coisas se adequam. Isso que o Giba falou tem total fundamento. Porque eu vou te dar um exemplo prático, assim, do meu dia a dia lá. Essa semana passada, eu tive lá, a gente trabalha com locação também. Então, eu precisava de uma pessoa, de uma balista, né? Num imóvel que alguém estava alugando lá. Aí veio lá com um calhamaço de contrato de compra e venda. Trouxe o avalista com um calhamaço. Devia ter lá uns 10 contratos de compra e venda. Eu, não, isso aí eu não posso aceitar, eu preciso de uma escritura. Eu preciso de uma escritura regulamentada e tal, e tal. Ele falou assim, mas eu não tenho, mas eu sou fulano de tal. Eu não tenho, os meus contratos são todos de gaveta. Eu tenho todos aqui porque é muito caro para passar a escritura. Então, o ITBI está muito alto. Eu compro, ele é um investidor de imóveis, de pequeno, assim, de oportunidades. Vamos falar assim. É uma pessoa simples, mas não passa a escritura. Não faz escritura, não documenta e fica. Então, ele tinha uns 10 lá. Isso, assim, é um que eu estou falando, mas eu conheço muitos, que o pessoal não passa mesmo. Esse pessoal mais velho, mais conservador, esse passa. Mas esse pessoal mais jovem não passa. Então existe mesmo. Mas a maioria não está passando. Não está passando. O que acontece é o seguinte, então você compra um terreno lá por 50 mil reais. Então você passa a escritura para efeito fiscal de 50 mil reais. Mas se você recolhe para transmitir para o seu nome, o terreno está avaliado em 80 mil. Então é sobre 80 mil que você recolhe os impostos e paga os emolumentos. Daí que está gerando a inviabilidade dos negócios. Então, você dá, eu paguei 120, eu paguei 50 mil no terreno. Pega a certidão lá, o terreninho tem uma edículazinha, valor do terreno X, valor total 120 mil. Quer dizer, fica desproporcional. Quer dizer, o próprio cidadão vê o que o mercado dá um preço e a prefeitura tabela por outro. Então, é urgente, né, a vereadora, se puder indicar isso ao prefeito municipal, para que faça uma revisão da planta genérica de Avaré, chamando as imobiliárias para fazer as avaliações, setorizar a cidade, Jardim Europa, bairro São Felipe, os bairros de alto padrão, serem avaliados com outros olhos, e a classe média para baixo, né, num patamar que possa viabilizar o cidadão de regularizar a sua escritura. Daqui uns 5, 6 anos, mais ou menos, que essas casas do Minha Casa Minha Vida vão começar a girar. Talvez uns 3 anos, vai começar a girar contrato de gaveta, a girar venda, o cidadão vai querer quitar a vista. Já está girando, gente. Já está girando, está vendo? Então, isso daí é receita que o município deixa de ganhar. Mas o programa Minha Casa Minha Vida ele é isento de ITBI.
Não, na primeira venda, na primeira compra. Na segunda, não. Estou falando da segunda venda. Hoje é minha casa, minha vida é minha. Eu vou querer vender amanhã para o Estado e... Mas o que mais acontece a pessoa pega e já está vendendo. É lógico. Entra na feira do rolo na internet. Agora, se você for financiado, ela tem um subsídio de 0,5% do financiamento. Eu sei, tudo isso a primeira aquisição a gente sabe que ela tem o subsídio do governo, a isenção. Mas a primeira venda do primeiro dono é aí que o município começa a perder. Se o cara vende por 50 mil lá, deixa de ganhar a prefeitura, porque o ITBI, o valor venal está muito alto, está aquém do valor do mercado hoje. E nessa recessão, a justificativa para poder mudar essa lei, justamente o mercado está parado. Uma coisa que eu já comentei nas reuniões que a gente teve no cartório, com o imobiliário, a gente falou com vocês. Na crise financeira que a gente tem, às vezes a pessoa junta tanto dinheiro para comprar um imóvel, na hora que ela vai ter que pagar o valor do ITBI, ela desiste. Ela usa para comprar tijolo. Daí ela desiste. Aí que acho que eu comentei com a senhora, falei, né? Aí acaba guardando dinheiro, aí surgem outras coisas, ela acaba gastando dinheiro e nunca vai ter o imóvel dela, mais imóvel próprio. Quer dizer, porque o valor é muito alto, é desproporcional. Isso atingiu, inclusive, a represa, viu, Valdir? Não é só aqui, não, na zona central da cidade. Todo o loteamento da represa foram todos atualizados para cima. E lá você acha lote, o cara está atrasado aí, teve 5 mil de IPTU, dá de graça para você, eu não quero. Tá assim. Porque não consegue regularizar. O valor dos terrenos da represa foi vindo do pessoal de São Paulo, tem muita gente que chega, liga, quanto custa? O valor venal está 40 mil. Eu fazer escritura, não vou. Quanto vale? Vale 10. Vale 15. Tem um exemplo mesmo, você fica vendo, entra em sites assim de imobiliários, tem casas lá, tem que estar 1 ano, 2 anos que está para vender e não vende. 3 anos não vende. Desde quando comentou o valor do TBI, que não vende, não sai daquilo. E está em tudo, qualquer site de internet, e não vende, não tem como. A gente não pode culpar o ITBI, por exemplo, como essa crise que está passando. Acho que, em primeiro lugar, não é o ITBI. Em primeiro lugar, é a situação que o país vem enfrentando. Mas o ITBI vem pelo curso, viu? Porque, como eu vi viu, Zanella? Por exemplo, como a gente se conhece, eu vi do mercado financeiro, até hoje eu estou fora do mercado, mas é difícil o dia que eu não recebo uma ligação, o pessoal querendo aplicar o dinheiro, porque o mercado está bom também, o mercado financeiro. O mercado financeiro com juro fixo de 1,4 aí, a pessoa pensa 2 vezes para comprar um imóvel. Então a competição está muito grande entre a pessoa investir no imobilizado e ela aplicar o dinheiro no mercado financeiro. O mercado financeiro hoje está altamente vantajoso para quem tem o dinheiro. Isso eu tenho experiência desse ramo, eu saí dele e tenho ainda pessoas que me consultam quase que diariamente, tem que dar essas informações. Você entra no Tesouro Direto hoje, você tem uma renda de 1,4 ao mês aí, sem fazer um esforço. Agora eu vou arriscar no imóvel, tá? Então, a primeira retração, eu estou com uma reportagem que depois eu quero deixar que vocês leiam, que nós estamos há 3 anos com retração no ramo imobiliário, há 3 anos, e devemos seguir ainda, Stati. Devemos entrar em 2017, a perspectiva de melhora é o 2º semestre de 2017, com relação a imóveis, é perspectiva. Então, o ITBI, vocês estão cobertos de razão, o ITBI também, eu acredito que ele tem um entrave também na venda, mas o número 1 é a situação do país. Eu jogo o ITBI na escala de baixo, mas vocês têm razão de fazer essa reivindicação, que nós vamos propor, Stati, essa revisão da planta genérica, isso tem que fazer mesmo. Ela já venceu o prazo dela, ela tem que se renovar, ela tem que ser revista. Isso eu não tenho a menor dúvida também, eu concordo plenamente com vocês, tem que fazer essa revisão mesmo, e partir, seja agora aqui, um pontapé inicial para que isso ocorra, conversar com as partes interessadas aí, tem que fazer. Valdir, vai fazer um convite formal para as imobiliárias, para depois ela não vir se unindo, ninguém sabia, ninguém chamou, foi audiência pública, que nem está hoje aqui, cadê? O pessoal que veio reclamar com o prefeito, eu participei das 2 reuniões, não tem ninguém. Passa ofício, assina, se reclamar, você foi convidado, você não veio, não participou. Isso aqui é audiência pública que nem a Assembleia de Condomínio, é soberana, resolveu, né? Então, as imobiliárias acontecem, se elas reclamam, mas não comparecem, não vem dar a cara também. Eu acho que tem que estar puxando de orelha. Se tivesse vindo nas outras audiências que houveram, talvez não chegasse nesse estado que está.
Mas nessa audiência, a gente teve aquela reunião aquele dia, prometi para vocês que ia marcar audiência, depois de logo a gente conversou, né, em seguida, para respeito daquele projeto. Aí foi publicado no semanário, publicado no jornal local. Depois foi mandado o ofício em mão, entregue em mãos para vocês, para não... E mandado e-mail também, se vocês receberem e-mail. Né? Porque foi o que a gente estava conversando antes, é interesse de cada um, Lógico. né? Quem tem interesse nem procura saber, né? Pode falar, Stati. Viu, Zanella? Você vê que, às vezes, aquele ditado que a unanimidade é burra, né? Eu tenho certeza para você que se fosse hoje não passaria isso aí. Esses 3 votos aí, jamais na vida. Mas não sei qual foi a visualização que tiveram determinados vereadores de ver um futuro. Para mim, o prefeito falou: não, nós vamos comprar caminhão, nós vamos arrumar a cidade, esse dinheiro. Você não quer tanto, cidade, você não pede tanto máquina. O Valdir que está bonitinho, dá uma risadinha por dentro. Que, Valdir? Você falou que a cidade está bonitinha, cara. Vamos comprar máquina, vamos comprar basculante. E isso aqui, ninguém está aqui hoje de graça. É uma audiência pública, que era seja formalizado, documentado, tem peso político isso. Pesa politicamente isso aí. Porque as pessoas, eu venho aqui, eu sou procurado quase todos os dias. Tem gente que o Giba é do bairrão, ele conhece. Tem gente que chega e fala: e aquele imposto lá? Nem quando chega lá com valor 2, 3 mil, às vezes a escritura no total vai ficar em 1.003, né? Você que está... O que é aquele imposto? O que é aquilo lá? Ah, não vou passar. Ninguém está aqui com interesse próprio em dizer que ele quer. Não, é para fazer girar. E quando você, Valdir, eu não sei o que o Poio tem. Se ele... Parece que os caras tudo pensam igual. Se ele fala união secreta, não. Porque o Ciccone pensa igual você, o João do Alcim pensa, e o seu eu sei que é um homem inteligente e mente aberta. Falar para mim que não tem, em outra cidade não está tendo, que está tudo igual a Varé em termos de negócio, é brincadeira isso. Se for em Botucatu, uma cidade vizinha, a política do hoje do dia lá, é 65% de aprovação. Estão satisfeitos. Isso de não girar, a construção civil está parada, quanto gera de rejeição para um governo? Muito. Fala para mim. Muito. Pensa por esse lado. Então eu sou obrigado a pedir a fala para ver o que eu penso. Eu tenho certeza que não vai dar mais tempo. Não dá mais tempo, viu, Zanella? Viu, Stati, mas só para completar seu raciocínio aí. Eu acho que naquela sessão eu culpo os vereadores. Tanto da situação, mais da situação, que quem votou contra foi você, a Bruna, o Denilson. Roberto e Denilson. Eu não vim porque... Você estava na presidência. O que aconteceu? Eu tentei fazer um negócio, sabe? Mas não deu certo. O que aconteceu? Nenhum vereador, porque é uma parte técnica, concorda? Concorda, Valdir? Uma parte técnica. Me dá uma explanação, aonde vai parar esses números? Aonde vai chegar isso? Não teve nenhuma apresentação. Foi um debate político, inflamado, que teve aqui na sessão. Eu não estava presente, mas eu ouvi. Então, o que aconteceu? Foi mais político. Ninguém chegou depois do número aqui, vamos discutir aonde vai esse imóvel, para que valor que vai, fazer um exercício mesmo realmente, não foi feito. Não, a gente questionou, porque o que foi falado na época, a gente questionou o seguinte, qual foi o questionamento? Foi assim, algumas imobiliárias, tal, a gente questionou, mas quais foram essas imobiliárias que falaram isso? Cite os nomes, não falaram os nomes. Deu nomes. Deu os nomes das imobiliárias que falaram esse valor. Dê nome aos bois. Desculpa o palavreado, mas é a palavra que as pessoas falam. Dê nome aos bois para que você chegue nesse valor. Mas lembra da vez a história do aviãozinho, né? Um aviãozinho passou e na cidade, tal, e falou que esse bairro tem que ser esse valor. Porque o aviãozinho passou, porque a imobiliária falou isso, porque essa imobiliária, o aviãozinho mais a imobiliária, mas isso, e chegou nesse acordo. Então, quer dizer, esses critérios, quer dizer que se eu quiser falar que esse copo, a pessoa passou aqui por cima e falou que esse copo custa tanto, vai ser tanto. Não, isso não é critério. Mas deixa eu falar uma coisa que aconteceu. Só um pouquinho. Conclui, então. Só então, assim, ó. E quem é o... mas então,
primeira coisa que faltava no projeto. Quem eram as pessoas, os órgãos técnicos, quem eram os engenheiros, as pessoas técnicas para poder falar? Não tinha pessoas técnicas para poder falar, não, tinham que ter pessoas responsáveis, engenheiros técnicos, arquitetos, órgãos técnicos para poder falar e dar o valor daquilo. Não tinha uma equipe preparada para delimitar o valor daquilo lá. E não simplesmente falar, não, porque eu acho que aquele terreno tem que valer, eu acho que aquilo lá... vamos valorizar um pouco mais aquele bairro. Isso não é questão de você achar ou não. Entendeu? Hoje nós estamos, desculpa usar a palavra, perdão a palavra, mas nós estamos com pepino na mão. Porque nós estamos enfrentando, o Brasil está numa crise, e com a crise ainda, a cidade está com mais uma crise ainda porque o ITBI está alto, e as vendas estão paradas, e o dinheiro já não está virando, porque o Brasil está em crise, e não está virando ainda mais porque o dinheiro que era para estar virando nas imobiliárias, que era para estar girando na cidade, também não está virando. Mas como foi feito esse levantamento? Foi entregue para cada imobiliária? Não. Não, foi entregue. O prefeito entregou para cada imobiliária. Acho que não foi o Pinho, não lembro. Vivendo do Solemar, qual o valor do lote no mercado? 50 mil. Jardim Europa, 300 mil. Jardim Boa Vista, 200 mil. E o pessoal foi pondo, mas ninguém sabia por que daquilo. Aí foi usado. Não foi assim, olha, vai ser feito um aumento de TBI. Você acha que as imobiliárias iam fazer isso? Espera um pouquinho. Ninguém sabia por que estava sendo feito. Entendeu, Estado? Na verdade, foi o SPP. Se pegar, pegou. E pegou. Entendeu? Mas são situações diferentes. Então, o que aconteceu? Você falasse quais são as imobiliárias, pessoal, você não faz um favor, atualiza para mim, vê quanto vale. O correto no projeto... Não foi feito assim. No projeto era assim, imobiliária 1, imobiliária 2, imobiliária 3. O correto do projeto teria que ter sido assim, uma reunião com as imobiliárias, não, a meu ver, com as imobiliárias, ter um órgão técnico, pessoas responsáveis que entendem disso, entendeu? Eu acho que teria que ter feito um estudo mais aprofundado para chegar a essa conclusão, para aumentar esse valor do TBI. Eu acho que do jeito que foi feito, foi correto. Até mesmo que foi tudo corrido. Lembra que foi marcado, foi intimada para ser votado assim, dia 24, se não me engano, foi dia 24 de dezembro, dia 23 de dezembro. Se não me engano, acho que foi a época véspera de festa. Então, assim, foi corrido. Eu acho que não tinha essa necessidade. Entendeu? Agora nós temos, como a gente falou em reunião, agora já estamos com a situação. Agora o que nós vamos fazer é tentar resolver ou minimizar a situação. Eu queria falar uma coisa, é o seguinte. Primeiro que eu sou de reclamar pouco e trabalhar mais e corrigir aquilo que foi errado. Eu acredito que toda lei, quando ela é elaborada, até que ela se adapte, ela pode sofrer transformações. Porque ninguém tem má intenção de prejudicar quem quer que seja, principalmente quem está no executivo e vereador. Às vezes faz as coisas erradas por falta de conhecimento ou falta de amparo técnico, né? Mas essa medida agora aqui que a gente está participando, eu acho muito salutar para corrigir aquilo que foi feito, que é um primeiro passo para que a Avaré possa avançar. Como o Valdir disse, ficou muito tempo parado, tá certo? Por N razões. E era uma necessidade, porque o Tribunal de Contas cobra também que o município tem que estar atento, o executivo tem que estar atento na questão da arrecadação para não haver perda de receita e nem renúncia. Então, se não me engano, por lei, o prefeito ele pode atualizar os valores vendáveis por decreto até 9%. Eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que aqui tem que começar a partir de uma situação de que a sociedade tem que começar a conversar e participar junto com o executivo. Tanto é que a lei orgânica fala que a Câmara deverá auscultar a população. Então, um projeto dessa envergadura deveria ser debatido com mais quantidade. Foi aprovado no final do ano, porque nenhuma lei tributária ela pode ser aprovada e executada no mesmo ano. Tem que ter uma lei anterior para ser cobrado o imposto no ano seguinte. É direito tributário, né? Então, eu acho que a gente ficar culpando A ou B, a gente não vai chegar a solução nenhuma, com todo o respeito, né? Aqui acontecem coisas absurdas. Se a gente for enumerar aqui, a gente vê que a gente acertou muito e errou muito também. Ou por interesse da população, ou por interesse pessoal. Mas o que agora é o momento é a gente olhar no horizonte. Tá certo? Vamos enxergar lá na frente. Essa ideia sua, Bruna, é de uma
de uma sabedoria imensa, sabe? De você trazer as imobiliárias, fazer audiência pública, vamos corrigir, vamos dar um alento, vamos dar uma folga. Quem sabe, nessa sua iniciativa, venha a revisão da planta genérica de Avaré. Você já mete o requerimento na segunda-feira, quando começar a sessão após o recesso, pega a assinatura de todos os vereadores para que o seu prefeito municipal, em razão dessa audiência pública, faça uma revisão da planta genérica e abra o debate. E, como disse o secretário Valdir, a população não sabe que ela pode rever esse valor. Então, como disse o vereador Status, o cidadão vem reclamar, opa, vamos lá, vamos rever isso aí. O vereador é para isso. Tem um problema, é para solucionar. A gente sabe que não é perfeito. E nem sempre... Viu, Giba? Se a prefeitura tivesse dinheiro, tinha um monte de gente que queria vender todos os imóveis para a prefeitura por valor referencial. Daí porque... Não, vale, não é 200, eu dou por 150. Mas aí por que cabe... Se o prefeito não compra... A prefeito não, aí que cabe ao vereador se unir, tá certo? Em prol da cidade. Opa, tá errado, vamos arrumar, vamos corrigir. Nós erramos, não é porque o vereador votou aqui, ou votou contra o favor, que ele está certo. Não, quem votou foi a Câmara. A Câmara votou, e ela tem que ser responsabilizada. Então agora é o momento de a Câmara rever isso daí. É o caso do contrato da Sabesp. Nós pedimos vista, e foi aprovado. Então não adianta reclamar hoje, tem que arrumar. Tá certo? Eu acho que nós temos que começar a avançar. Nós estamos discutindo aqui, sabe, a Câmara, desculpa eu entrar nessa seara, mas está sempre batendo no outro aqui, a cidade não está avançando. E a Câmara é a mola propulsora do progresso de Avaré. Tem que começar a olhar, ver onde está errado e começar a arrumar. Que a crítica a gente vê todo dia, mas não está vendo solução. Então você, Bruna, com todo respeito, você teve uma sabedoria nessa questão do ITBI, sabe, fantástica. Se a Avaré começar a crescer, você fala, olha, o primeiro passo foi seu. Porque o comércio de imóveis Avaré sempre foi alto. Eu trabalhava no cartório e ia para São Paulo toda semana. Já cheguei 2 vezes para São Paulo fazer escritura. Tá certo? Chegava para fazer uma e a outra lá e não tinha reclamação. Lote da Ilha Verde, eu me enjoei de fazer escritura. Então o que acontece? É preciso a gente começar a enxergar, reclamar menos e olha, está errado aqui, prefeito, vamos arrumar aqui, que a Câmara tem poder. Sim. E a Câmara não está usando esse poder, só está aqui reclamando, e a cidade está parada. É hora de começar a olhar, olha gente, vamos ver aqui, olha, prefeito, senta com o prefeito, vamos arrumar isso daqui, apresenta uma solução. Não está certo esse valor, está absurdo. O Zezinho que mora lá no Bom Sucesso não vai passar a escritura dele, o terreno dele vale 20 mil, o TBI está 200 mil, não dá. E quando chegar lá no vereador, o secretário, olha, dá para rever isso daqui? Faz o requerimento lá e vamos. O que acontece? Nós estamos num momento que está muita reclamação do povo e ninguém está usando o direito. Então está todo mundo querendo o direito, mas ninguém está usando o dever também. Então, tem problema? Chega lá, o secretário não resolveu, aí vai para o pau. Mas nós estamos, sabe, eu tenho, desculpa dizer isso, porque a gente ouve a sessão da Câmara, pega o jornal, é só reclamação de Avaré. Nós temos que olhar a nossa cidade como uma cidade gostosa, uma cidade bonita. A gente não sabe o que é fora de Avaré. Todo mundo reclama, Avaré é uma cidade linda, é uma cidade fantástica, nós precisamos vender Avaré. E o primeiro passo é vender através da venda de lote. Eu tive em São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, e estava ouvindo rádio. Sabe o que o cara fala? Seja bem-vindo, turista. Aqui, quando há qualquer evento, está todo mundo reclamando que a Avaré não tem isso, tem aquilo. Precisamos parar com isso. Nós temos que vender a nossa cidade. Sabe? Nós temos que vender. Quanto mais a gente vender, menos dependemos do governo. E nós ganhamos mais. E nós que somos autônomos, sentimos isso daí. Então, é o momento agora de a gente começar. O primeiro passo é o ITBI. Vamos chamar o prefeito para conversar. O secretário de Fazenda está aí. Vamos apresentar uma proposta com as imobiliárias, usando a experiência do Eduardo Zanella, que é um cara que ama a cidade, ajudou a desenvolver a cidade. A Glaucia está aqui, a dona Vera está ali, todo mundo querendo a Avaré crescer. As imobiliárias que vendem a Avaré, pode não parecer, mas são elas que vendem a Avaré. Elas que ligam, venha para a Avaré tem isso, tem aquilo, a Avaré é isso. Vai ter que começar a fazer isso, e a Câmara tem que começar a se unir. Tá certo? Nós estamos com todo o respeito, gente, com todo o respeito. Nós precisamos descer um pouco do palanque. Nós precisamos começar a servir a cidade de Avaré, a servir a população. Porque assim nós vamos chegar
onde nós queremos, uma cidade próxima, uma cidade rica, uma cidade saudável, uma cidade alegre, porque a gente só está vendo, tem erro, vamos solucionar, vamos deixar as críticas para depois. Chama o prefeito aqui na sala fechada e xinga o prefeito. Eu acho bem melhor do que externar isso daí, porque o cara escuta a Avaré, pô, aquela cidade lá, eu tenho um cliente empresário que não vem para a Avaré por causa disso, porque a Câmara não está ajudando. É uma colocação que eu faço, talvez seja mais um desabafo, mas eu já penso diferente nisso aí, porque mais do que nós julgamos, né, vereador? Estivemos junto ao Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, disse que não poderia fazer nada. E a rivalidade acontece aqui nesse termo para não perder o foco do ITBI, é porque a gente fica entalado com determinados vereadores que votam numa situação dessa que a gente põe, não tem um conformismo. E às vezes, horas ou outras, a gente está, nesse aspecto TBI, a gente está trocando farpas, porque está levando esse tempo à tribuna e não tem como. Política é isso, você vem em Brasília. Os caras é a mesma coisa, por causa que o sangue na veia você não aguenta. Mas a boa vontade existiu. A boa vontade existiu, Zanella. Agora, eu acredito que agora reverter é complicado. Tá, ele, advogado aí, ele sabe que a gente está aqui enxugando o gelo. Nós não vamos conseguir reverter. A única coisa que se pode fazer é aquilo. E ano eleitoral ainda. Para ajudar. Ano eleitoral e não pode também. Para ajudar, não pode fazer. Ou 3%, você não pode abaixar. Não. Onde você vai jogar outro 1%? Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar agora para o ano que vem ter essa revisão, deixar pronto para o ano que vem. Eu vou dizer o seguinte, as eleições acabam dia segundo domingo de outubro. Então o que acontece? Se começar a trabalhar já, após a eleição, você já pode fazer a revisão da planta genérica e aprovar a lei. Não, nesse ano você não pode nem mexer com nada. Após as eleições não pode? Ano eleitoral. Ano eleitoral você não mexe com nada, só ano que vem. Bom, então fica aí a ideia de começar a trabalhar a planta genérica. É assim, ó, posso usar a palavra seguinte. É assim, eu sempre falo, viva a democracia, né? Viva a democracia. Viva a liberdade de expressão de todas as pessoas. Graças a Deus, né? Porque ditadura é complicado. Bom, eu acho que, independente de ser ano eleitoral ou não, o que é importante é nós estarmos aqui reunidos hoje. Independente de quem vai ganhar o governo ou não, eu acho que, mais do que nunca, eu tenho certeza de que, ou eu estando aqui, ou está estando, ou quem vai estar aqui presente, eu acho que vocês que vão estar no ramo imobiliário, vocês podem dar continuidade, vocês já estão dando continuidade, vocês já começaram, a gente já abriu as portas para vocês estarem aqui, vocês já deram a opinião, tem a ata dessa reunião. Então, independente disso, vocês já estão começando a se unir à classe de vocês, à classe imobiliária. Lembra que eu falei na reunião, vocês têm que se unirem mais. Então, se unirem mais, porque quando a gente se une mais, quando aquela frase assim, unidos venceremos. E é verdade, entendeu? É que nem aquela frase bíblica que a gente fala assim, quando um reza, mas quando dois estão rezando mais, Deus ouve, né? Não sei explicar muito bem, mas é mais ou menos assim, né? Então, é mais ou menos isso aí mesmo. Então, assim, eu acho assim que a união faz a força. Independente do que aconteça, eu acho assim que, sendo ano eleitoral ou não, eu acho que essa reunião que está vindo, a gente está preparando, a gente está preparando o terreno, preparando para que as coisas, para que que o ano que vem dá uma continuidade e as coisas possam vir a mudar. É uma pena que esse ano eleitoral, a gente não possa vir apresentar projetos bons, projetos como aquele projeto que eu também achei um projeto, eu gostei muito do projeto, não porque o projeto é meu, mas é um projeto, né? É um projeto bom. Poderíamos vir com outros projetos, procurar outros projetos, para a gente poder arrecadar para o município, fazer o dinheiro girar. Porque assim, hoje foi que, assim, eu entendo você, Giba, assim, nós temos um problema, temos. Não adianta a gente reclamar. Realmente, eu fui contra o projeto do aumento do ITBI. Fui contra os métodos que chegaram a ter chegado esse aumento.
entendeu? Mas não tem como eu voltar atrás e reverter. O que eu posso fazer hoje? Eu posso tentar achar uma solução. O que eu posso fazer hoje, eu também não posso fazer isso. Eu posso, tipo assim, simplesmente pedir para o prefeito, pedir uma revisão. Mas ele não vai também fazer uma revisão, porque eu vou ser bem sincera, porque todo mundo me conhece, porque eu sou sincera demais. E a gente sabe também que ele não vai ter interesse de fazer uma revisão, porque é ano eleitoral. Né? E ele também não pode mexer nisso, que é ano eleitoral. Né? Então, assim, o que pode acontecer? A gente sabe que nós estamos pontuando ideias para o ano, para quem vier, para quem for vir lá na frente. Mas, assim, o que é importante? A gente está achando soluções para Avaré. Porque até então, a gente estava tapado. A gente só estava reclamando que aumentou o ITBI e a gente não estava achando solução. O ITBI está alto, o ITBI está alto, o ITBI está alto. Mas, até então, nós estávamos todos só reclamando, sentados, sem achar solução nenhuma. A gente nem pensou em procurar uma solução. Agora, que bom que a gente está reunido, a gente está se reunindo para achar soluções para melhorar a vida de vocês corretores, a vida das pessoas que vão comprar, a vida do dinheiro que vai circular na cidade, da arrecadação da prefeitura, para todo mundo. Vai melhorar para todo mundo, para o cartório também, para todo mundo vai melhorar essa situação. Não vai deixar, todo mundo vai melhorar com isso. Então, assim, independente do que o Start falou assim, existe sim, a gente cobra o prefeito, a gente cobra. Às vezes a gente cobra, a gente nunca deixou de cobrar, a gente cobra. Que pena que às vezes que a gente cobrou, a gente nunca deixou de cobrar essa questão. A gente cobrou muitas vezes aqui a questão de TBI. Só que às vezes a gente não foi respondido, a gente não foi mesmo. Pode ser por questão de política, porque existe, Giba, você foi vereador, sabe. Quem é do lado do prefeito tem suas vantagens, quem é do lado do quem não é, tem suas desvantagens. Isso existe. E nós não somos do lado do prefeito, nós ficamos com as desvantagens. Mas não é porque nós temos as nossas desvantagens que nós vamos cruzar os braços e vamos deixar de achar soluções para ajudar a prefeitura. Por isso que nós estamos aqui hoje tentando achar soluções para melhorar a arrecadação. Porque é aquilo que eu falo assim, se eu quisesse, se eu fosse ruim, eu não gosto dele, eu falava, quero que, desculpe, se dane ele. Mas não é ele, o problema não é com ele. Eu tenho um compromisso com a população, como o Start também tem um compromisso com a população. Eu tenho um compromisso com a cidade. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu quero que a minha cidade, que eu amo, que eu moro, ela arrecade, que ela tenha arrecadação. Eu quero que as pessoas que vêm, os visitantes aqui, os turistas venham aqui e se sintam acolhidos. Eu quero chegar um dia num banco, como eu já fiz até, tem um projeto de lei a respeito disso, que ela vá no caixa eletrônico e ela não reclama de falar, nossa, quem a Avaré vem aqui não tem um dinheiro, toda vez que vem sacar não tem dinheiro. Eu quero que elas cheguem a Avaré e falem que a Avaré é uma cidade bonita, acolhedora, é turística, que ela leve mesmo o título de distância turística. E não que ela só sirva de exemplo, só de título, que ela seja definitivamente uma instância turística. Então, assim, o que a gente está aqui hoje reunido mesmo é para a gente já pontuando soluções para o futuro. Porque para a gente não chegar lá no futuro, a gente sentar de novo e falar, e agora? O ITBI está alto. Não, a gente já sabe o que a gente pode fazer. A gente já tem a ideia. Então, quer dizer, independente de quem for assumir, vocês podem chegar para a próxima pessoa aqui e falar assim, e aí? Estamos com as ideias aqui, vamos votar, vamos planejar, vamos estar aqui, as ideias são essas. Vocês podem fazer isso. Vocês podem chegar aqui e cobrar as pessoas que, independente de quem vai estar aqui, vocês podem chegar aqui e falar, olha, lá no passado a gente esteve aqui, nós já temos as ideias. A ideia é essa. O que vocês acham? Não, vamos fazer. E vocês cobram. Mas o que eu vou repetir de novo, o que falta de vocês é união. Porque, foi mandado o convite para todos. Entendeu? Mas assim, aí, na hora de reclamar, a reclamação. Eu entendo que todo mundo tem compromissos, as pessoas têm filho, entendeu? Mas assim, isso é importante. Porque assim, é um dinheiro que entra na casa deles, entendeu? Na casa, que
aqui, que nem... É um dinheiro que a senhora sustenta. Mas é um dinheiro que também vai girar para a cidade. Que a senhora vai pagar o mercado vai pagar outra conta, e esse dinheiro que vai circular. Então, essa reunião é importante. Porque não é só a imobiliária, mas como também o setor de construção civil, que também está parado. Que nem eu estava perguntando agora, falei assim, como fica a situação de financiamento? Quanto que eu tenho que pagar para a ITBI? Eu quero comprar uma casa financiada. Ah, mas já que pagar muito alto, então eu nunca vou comprar. Posso esquecer. Quer dizer, até as pessoas pensam também que a gente está aqui, a gente não é, como fala, pé de osso, a gente não é, né, de ferro. Mas a gente também pensa nisso. Mas assim, que fique bem claro assim nessa reunião, que isso daqui, ela vem assim para ajudar, entendeu? Para ajudar, que é uma pena mesmo, que esse ano é um ano eleitoral. A gente com o jurídico a gente tentou ver, a gente tentou buscar soluções, mas não tem como. Foi o que aconteceu, aquela questão do vale, aquelas questões, entendeu? Não tem como, não tem a gente fazer essa situação de apresentar essas propostas esse ano. O que poderia, assim, no caso, não sei, a gente poderia depois, se vocês tiverem alguma ideia, eu não sei, Valdir, se tem alguma ideia de tentar ajudar eles para melhorar a venda deles, né? Alguma situação de... Eu acho que pode começar já a trabalhar a planta genérica, deixar ela para o próximo ano. Sim. Aí faz um longo debate, dá para se discutir bem, ver todos os setores da cidade. A Avaré está crescendo de uma maneira com um monte de conjunto habitacional, né? Então dá para pegar os vários setores, fazer uma progressão desses valores, né, para poder viabilizar aí. Não é interesse das imobiliárias estritamente, é mais de uma cidade como um todo, né? Para aumentar a arrecadação, como disse certa feita um candidato a deputado que trabalhei para ele numa eleição, que é um pastor inclusive, que a Avaré precisa gerar valores agregados, né? Não adianta a gente ter aqui um monte de empresinhas simples e ela não recolher ICMS. Então tem que ter valores agregados. Nós temos que pensar em ter indústria de porte, o empresário tendo uma área com valor que dá para ele passar a escritura, ele vem para a Avaré mesmo, ele agrega o valor da empresa dele ao ICMS de Avaré, a Avaré aumentando o ICMS, a Avaré aumenta o seu repasse do governo estadual para a Avaré. Então tudo isso são coisas que nós temos que estar pensando, né? A Câmara tem um papel primordial nisso. Falar para o cidadão que sempre que ele comprar um parafuso, ele pedir uma nota fiscal. Isso aí é dinheiro que vem para o município no momento de crise que nós estamos passando, né? Então, Bruna, se você já puder unir os vereadores, eu sempre quando era vereador, eu era da oposição, eu sempre usava um outro vereador para encaminhar um pedido do meu prefeito, embora eu acho que eu nunca tive inimigo político, né? Eu acho que eu tenho ideias diferentes. Mas sempre eu pensei em Avaré e eu acredito que essa questão do TBI é um grande passo para a sociedade ver a Avaré crescer, é um grande passo para que o cidadão se sinta realmente dentro do seu asilo, que é a sua casa, documentado, com segurança, e a Prefeitura e a Câmara de Vereadores têm um papel muito importante nisso, em rever essa situação e divulgar essa ideia, para que todos corram atrás do seu domínio, do seu documento, da sua titularidade, né? Então, vamos começar nesse primeiro passo, que seja aprovada essa lei, desse parcelamento. Segundo passo, convocar novamente para rever a planta genérica, que ouça especialistas, tanto de Avaré quanto fora de Avaré, se é viável da maneira como está hoje, que você tem dois valores, né? Um valor... eu não me lembro bem, mas são dois valores que você tem, um do terreno, um da casa, e somos dois, e chega aí um valor que inviabiliza, tá certo? Você não fala, pô, minha casa não vale 50 conto, pô, mas na prefeitura está valendo X, como disse o vereador, tá? A prefeitura que compra, o prefeito compra. O prefeito não é prefeitura, né? O prefeito, ele é prefeito, não está sendo, né? Está sendo prefeito. Então, o que nós precisamos fazer? É começar a discutir isso aí novamente, olhar para o cidadão mais pobre, que nós somos uma cidade, aqui começa o bolsão da fome, começa em Avaré, vai até o Vale do Ribeira,
Nós temos que ter esse conhecimento da nossa situação, da nossa região, tá certo? Vender avaré, como era vendido antigamente em São Paulo, né, na época de Gilberto Figueiredo, que eu já disse anteriormente, né, Zanella? Muito. Vender avaré em São Paulo, botar avaré nos aeroportos, Congonhas, Cumbica, em Minas, Espírito Santo, shopping. Nós temos que começar a vender a nossa cidade. E isso, eu acredito que parte da Câmara de Vereadores. Tem que ter um projeto proativo, um programa proativo, para os próximos 4, 5, 10 anos, e que outros que assumirem possam, e está dando sequência, né? Nós não podemos sempre estar começando a avaré tem que caminhar, tem que ter sequência, né? Eu acho que seria a minha ideia, parabenizar mais uma vez a Bruna por ter essa ideia maravilhosa, de ter esse parcelamento, que é o primeiro passo para a gente rever o valor do ITBI em avaré. Aproveitando a deixa do Giba aí, a Avaré está seguindo o caminho, tanto é que as distorções que houve no plano diretor foram todas corrigidas, passou por essa Casa de Lei, foi aprovada, demorou para ser aprovada, foi debatido, mas está aí. O plano diretor nada mais é do que a cidade que a gente quer. Ele foi muito discutido. Então é uma das coisas que a Avaré demorou também para ter, 10 anos para ter um plano diretor, né? A princípio engessava a cidade, lógico, qualquer atitude vai engessar, mas o que tinha de gesso foi tirado. Pelo menos os 2 anos que eu fiquei, foi difícil, um trabalho muito árduo de convencimento de conselho, de conselheiro que veio de uma outra presidência, muito mais para o lado da ecologia. Então foi um trabalho muito, muito dinâmico, com a participação de toda a população, mais de 600 pessoas. E teve até uma CPI que passou pela Câmara, que foi arquivada. Graças a Deus não tinha nada, ninguém usurpou o poder de ninguém fez nada de diferente lá. Mas a situação é o seguinte, para completar o raciocínio do Giba, já que nós não podemos fazer nada esse ano, eu participo dessa comissão que faz a reavaliação. Aparece munícipe lá que o imóvel dele vale R$400 mil e ele quer baixar para 100. Tem vários casos assim. E a gente, como dizem, dá o carimbaço e manda de volta. Mas tem vários casos. Aumenta, né, hã? Tem imóveis que aumentam também, né? Tem. Imóveis que, se vocês avaliaram na comissão, lá, cuja comissão você faz parte, o imóvel, o cara estava pedindo para baixar, quer dizer... Estava defasado. Não vou dizer nem que seja má fé, mas o imóvel foi avaliado por vocês que aumentou até de valor. Aumentou, o cara, você quer, vou aumentar, você quer pede para baixar. Então tem várias situações. Então o que nós poderíamos fazer nesse momento é fazer um trabalho de divulgação, porque eu acho que o imposto tem que ter, lógico, mas tem que ser um imposto justo. Né? Ninguém quer pagar um absurdo do imposto, que é o que está acontecendo. Tributo existe, tem que haver. Portanto, que a distribuição de tributo pela cidade, para distribuir para o povo, tem que ter. Tem que arrecadar para distribuir. Mas justo. Então, acho que nesse momento que podia fazer uma divulgação, sei lá, pelo semanário, pelo site da Câmara, site da Prefeitura, usar os veículos que possam ser usados aí e divulgar. Não tem outro caminho hoje, nesse momento também. É o que acontece que algumas pessoas também não sabem que tem essa comissão. Não sabem. A caneta só um pouquinho que eu vou marcar isso aqui. Porque tem que, o que precisa mesmo é divulgar que existe essa comissão para fazer a reavaliação. Poliana, fazer a sua palavra. Boa noite. Desculpem meu horário. Eu fui convidada, obrigada pelo convite, quis participar. Eu quero dar só algumas informações do ponto de vista do cartório. Primeiro, o valor venal de referência, ele é hoje uma tendência no estado todo, não sei falar de outros estados, mas em São Paulo ele é uma tendência, mais até do que a alíquota de 3% que a Avaré tem, Arandu 4%, que é bem alta. Então, eu venho da capital, lá da Grande São Paulo, então lá a maioria das cidades é 2%. Agora eles estão aumentando para 3%, mas então, assim, a tendência lá é os 2%, porém com o valor venal de referência. E por que o valor venal de referência? Né? Que a justificativa, o IPTU, o valor base do IPTU, ele não pode ser muito aumentado, porque ele é base de um tributo que é da propriedade e ele é pago todo ano e tem todas as suas características, então ele já não pode ser um valor muito alto. Quando a gente vai passar uma escritura, fazer um negócio, pagar um tributo, que é o ITBI,
a escritura ela é usada como regra o valor do negócio. Porém, limitado ao valor venal. Então, se a gente tem lá o valor do IPTU, valor venal usado para o IPTU, de R$5.000, sem ter valor venal de referência, a pessoa comprou por 15 mil, ele vai passar pelo valor que ele quiser até os 5.000. Quando chega no cartório, eu evito até perguntar. Existe uma regrinha nossa que fala que se você... O tabelião não mente, para começar, né? Então, se chega no cartório e fala que comprou por 15, eu tenho um dever legal de não passar por menos de 15. Então, na verdade, eu não quero nem saber, porque eu não vou mentir. Então, eu nem pergunto. Eu só o valor da escritura e eles falam. Então, assim, eu evito esse tipo de questionamento. Mas o que eu percebo, eu estou em Avaré faz só 5 anos, mas o que eu percebo que aconteceu antes e depois da alteração da lei. Em número de escrituras, não mudou muito, talvez tenha até aumentado, mas eu tenho feito um trabalho diferente à frente do cartório, então eu espero que tenha sido fruto do meu trabalho, mais do que outra coisa. Então, em número de escrituras, eu não tenho muito como avaliar, mas as pessoas que chegam ao cartório, elas sempre passavam pelo valor venal do IPTU. E existe uma regra de cartório também, que todo instrumento que pode ser feito por instrumento particular, ele tem um desconto. Então, antes da lei do IPTU, talvez metade das escrituras que a gente fazia tinham esse desconto, porque eram valores baixos. As pessoas passavam pelo valor do IPTU e eram valores baixos. Então, tinha o desconto legal. O que aconteceu depois que entrou o valor venal de referência em Avaré foi que esse valor não tem mais desconto, porque ele é um valor bem mais alto e não tem. Outra coisa que a gente conseguiu reparar foi que imóveis de padrão mais alto, eles ainda ficaram abaixo do valor que está sendo vendido, o valor negociado. Se for perguntar para o cliente, o valor que está lá ainda é menor. Porém, os de baixa renda, os imóveis bem populares, antigamente, eu não vou saber falar de onde agora, mas tinha lote de R$2.000, que era comercializado a 8. Esse imóvel agora ele está com valor venal de 15 e ele continua sendo comercializado a 8. Então, eu realmente, essa parte eu não acompanhei, eu não participei antes de nada, e até eu acredito que não faça parte do cartório isso. Mas o que eu vejo as pessoas reclamando é que realmente a falta de critério para esse aumento. Então, o que eu vejo foi que o baixa renda foi mais prejudicado. Aí está a explicação do contrato de gaveta. Aí está a explicação do contrato de gaveta. Foi mais prejudicado por conta disso. Então, o baixa renda foi pior. Aí explica. No cartório, nós temos a orientação de quando a pessoa vem e reclama do valor venal, a gente orienta, olha, você pode entrar com um processinho na prefeitura, porém a gente fala que demora 1 semana, até 15 dias. Na verdade, eu não sei exatamente quanto tempo demora. A gente fala assim, às vezes a pessoa está com pressa e não vai atrás disso. Os que vendem, os de alto padrão, não vão atrás disso, porque eles sabem que o valor que está lá está menor do que eles estão pagando. Alguns de baixa renda vão. Eu não consigo ter, até eu tive com a Bruna outro dia, e eu não consigo ter uma porcentagem de pessoas que não passam escrituras. A maioria que chega ao cartório, raríssimos deixam de passar. As que talvez deixem de passar mais são aqueles que queriam fazer uma doação. Porque uma doação, o imóvel já está no nome dele, ele quer doar para o filho, ele deixa de doar porque ele vai ter que usar o valor venal de referência. Então, a compra e venda talvez não seja tanto, mas eu consegui ver essa diferença, de que o valor que tinha desconto era até 30 salários mínimos, que dá o que, uns R$24.000, mais ou menos, 24, 25. E o número de escrituras abaixo de 24 antes do valor venal de referência era muito grande, e agora quase que não existe. Quase que não existe. Tem um loteamento que eu fiz outro dia que o valor venal era até 5.000.
Eu acho que ele estava sendo comercializado por mais, porque eu também não perguntei. Será que no Jatobá? Perguntei qual o valor da escritura, eles me passaram, mas eu acho que ele era por mais. Deixa eu tentar lembrar. No Jatobá? Eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar qual que é o nome do loteamento. Bom, mas esse tinha um valor baixo. Mas até mesmo Vila Operária, esses, o valor também cresceu bastante. Então, assim, para o cartório, aumentou a arrecadação do cartório, o serviço parece que mudou. Mudou, talvez, o tipo de cliente que a gente tem. Tinha antes bastante cliente mais baixa renda e agora não tem tanto. Então, eu fiquei sabendo ontem que parece que tem na cidade alguém fazendo instrumento particular no lugar da escritura. Então eu não sei se está fugindo para lá ou não. Vocês têm conhecimento? Sabem? Porque até 30 salários mínimos, então, pode ser feito por instrumento particular. Então me contaram ontem que parece que tem alguém fazendo, mas eu não sei dizer em número. Loteamento. Mas eu vi que até que a Momento não estava fazendo com essas pessoas, não sei exatamente. Mas assim, então mudou isso, o pessoal reclama muito, mas eu acho que ainda, quanto maior o valor do imóvel, acho que mais distante ele está do valor real. Então, talvez um imóvel no Jardim Europa que seja comercializado por 1 milhão, o valor venal esteja 500, 600 mil. Mais ou menos isso. Mas o que eu percebo é que não existe realmente um padrão. Vamos dizer, foi então estabelecido, foi feita uma pesquisa com as imobiliárias, e então você tira 20%, 30% daquele valor para estabelecer um valor venal. Porque ainda que hoje ele esteja valendo 1 milhão, ele pode ser comercializado por 700 mil facilmente, né? Pelos descontos que são dados. Então, eu percebo que, por exemplo, no centro, ele está muito próximo do valor venal, valor real de mercado. Mais próximo do que, talvez, no Jardim Europa, como eu estou falando. Então, não existe um padrão. É isso, não existe um padrão. E o que eu vejo os clientes reclamando é essa falta de critério para estabelecer o valor venal de referência. Mas que hoje o valor venal de referência ele é indiscutível. Ele vai existir no estado inteiro. Ele vai, se não existe ainda, ele vai passar a existir, porque eu também não sei, o Giba até mencionou o Tribunal de Contas, não sei se foi orientação deles ou não, mas todas as cidades estão fazendo. Todas mesmo. Obrigada. Só eu fazer um comentário que eu me atentei aqui. Você falou que não teve uma mudança no número de escritura, né? Mas era para ter. Porque aumentou o número de loteamentos e o número de casas, né? Não, então, aumentou. Né? É uma coisa que eu fiquei pensando assim, mas era para ter aumentado. Não. Eu digo, não diminuiu, aumentou, mas eu tô falando, eu tô fazendo um trabalho que desde que eu cheguei em Avaré, todos os meses eu aumento meus números, todos os meus números de escritura, de cliente, de tudo, eu aumento, mas eu tô falando, eu espero que seja por conta do meu trabalho que eu estou aumentando isso. Não sei se ou talvez esteja aumentando, teria diminuído por conta do menor número de negócios, mas até quando a gente manda para a prefeitura mesmo, que a gente pede as guias, o número de guias que o nosso sistema faz, acho que até pode falar que tem aumentado sempre, desde que eu cheguei, sempre aumentou. Eu trouxe um relatório e ficou mais ou menos, durante esses anos, mas manteve a média, né? Que quando você emite a guia, ela cai no meu sistema lá. É a somatória delas, né? A gente também não tem uma noção do que ficou, do que se passa, o que passa ou não. Eu só consigo ver o meu, então eu não sei quanto o outro cartório está fazendo. Então o meu tá ok, eu estou conseguindo manter uma média em número de escrituras. Então... Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então eu vou... Não quero cortar nada. Eu queria agradecer a presença, que a ideia da Bruna seja uma oportunidade inicial. O Giba, Zanella, o Estado também, muito interessado nesse assunto, que sempre vejo ele brigar pelo ITBI. Agradecer a palavra da Pauliana também, que foi muito importante, as informações que você passou para a gente agora aí, que seja um pontapé inicial, Zanella, para a Glaucia, tudo, a Ângela, para que a gente mexa nessa planta genérica para buscar a padronização
que nós discutimos aqui, que eu também enxergo dessa forma também, que realmente é despadronizado mesmo. Por que as escrituras do pessoal de baixa renda, ou seja, de casas populares, está travada? Aí entra no que a Bruna fala, no que o Gil acabou de falar no começo da audiência aqui, virou tudo contrato particular. E é interessante uma pessoa que tem um contrato particular, ela legalizar a situação dela. Até para ela dormir melhor na cama, na que ela põe a cabeça no travesseiro, ela tem que saber que aquela casa, ela tem um título de domínio, que o Giba falou. Ela tem que ter um título de domínio e dormir tranquila, que ela falar, se um dia eu morrer, acontecer alguma coisa, não tem aquele rolo familiar que pode causar dela ter um documento particular. Então isso é muito importante mesmo. A Bruna está na linha certa e está sendo estudado o aspecto jurídico disso, né, Bruna? Se tudo correr bem, do Estado, vai existir o parcelamento do ITBI, o tão sonhado projeto da Bruna, que do meu ponto de vista, só que nós temos que ver somente o aspecto jurídico de tudo isso, que está em estudo, acho que é pelo Leroy, né? Que dá. Pode, né? Então, só que tem que guardar. Mas muito obrigado, viu, Bruna, pela... Eu fiquei de responder uma pergunta sua. Você falou onde vai o dinheiro do ITBI, né? Eu fiz uma soma de cabeça que até hoje, a hora que, desde o governo do Poio, 13, 14, 15 e meados agora de 16, foi arrecadado aproximadamente em torno de 16 milhões e 500 mil, só de ITBI na prefeitura. Esse dinheiro, como ele entra na receita corrente da prefeitura, então 26,2 foi para a educação. Isso é líquido certo, as contas aprovadas, tudo certinho, foi para a educação, 26,2. Foi o percentual, a média do percentual de 13, 14 e 15, né? A legislação, ela pede 25 para a educação, a gente mandou 26. Um pouco mais, porque às vezes o Tribunal de Contas faz a glosa, e se você deixar o 25 justo, você corre um sério risco de cair para 24 pela glosa de algumas contas que eles não aprovam da educação, e o prefeito entrar em improbidade administrativa, alguma coisa assim. A Constituição pede 15% para a saúde. A saúde, eu volto a falar aqui, como eu falei outras vezes, é o que mais leva dinheiro hoje do município, é a Secretaria de Saúde. A gente está investindo em média dos anos em 28,5%. Então, Bruno, o dinheiro com certeza, o dinheiro desses 16 milhões, 26,2 educação, 28,5 na média dos 3 anos em saúde, e como a receita corrente, ele faz parte da receita corrente, o restante, evidentemente, ficou no custeio da prefeitura. O custeio da prefeitura, ou folha de pagamento, fornecedores, compra de aluguéis, entidades, e aí por diante. Esse é o destino do imposto. E vocês podem ter certeza, gente, sem defender ninguém, hoje na prefeitura não tem um centavo, que eu sou testemunho disso, que está fora do lugar. O que está lá, o que é investido em imposto, está sendo aplicado. Estamos nessa crise conseguindo pagar as contas aí. Temos um passivo de outros governos, é grande, estamos cumprindo certinho. Está pagando, está em dias as contas? Não está. Mas também não está administrada. Falar que hoje está tudo em dia, não está não. Mas esse débito aí, ele está sendo administrado. As pessoas que são credores da prefeitura são periodicamente informados. Esse mês nós vamos mandar, estou te devendo 100, vai 50, o mês que vem nós fechamos essa conta. Ninguém nega de receber, todo mundo aceita. Todos os credores da prefeitura são informados que naquele mês não vai receber o valor que realmente a prefeitura deve, mas ao longo de 2 ou 3 meses a gente fecha essa conta e assim a gente está tocando a prefeitura. Com bastante dificuldade, viu, gente? Bastante mesmo. Walter, de deixar quanto que a prefeitura paga de precatórios no ano? Então, o precatório, quando eu assumi a secretaria há 2 anos atrás, era 170 em 2014, 194 em 2015. Esse ano, 647 paguei hoje, por sinal. 2015 pagou quanto? 2015 a média foi 194 mil. 2015. 2016 caiu uma série de precatórios de... Só uma perguntinha, desculpe interromper. Não, posso fazer. Esses precatórios são de dívidas do que tanto que você está pagando? Do quê? Esses precatórios são dívidas de governos anteriores. Mas é relacionado a quê? O aumento eu sei. O aumento que teve é relacionado a execuções contra a prefeitura. Execuções que vai... Porque a prefeitura, nós pessoas físicas, nós somos protestados.
A prefeitura ela é protestada, só que ela não paga, ela paga por precatório, porque se ela for pagar uma dívida que hoje está em torno de 40 e poucos milhões de precatório, se ela for pagar tudo, ela inviabiliza a cidade. Vaga em creche, você não deu remédio. Ó, vaga em creche, 4 milhões e meio. Lago Berta Banvar, que está caindo agora, mais 4 milhões e meio. Lago Berta Banvar. Tem mais um aí que é vaga em creche. ECAD. Mas o Lago Berta Banvar já foi eliminado, não foi? Por causa daquelas... Não, mas está entrando. Está entrando, a Procuradoria está tentando derrubar. Mas não acho que deixar documento, não caiu isso? Não sei o que aconteceu, que entrou. Entrou, mas está em vias de cair. Esse. Mas é. Que é? O dinheiro que está pagando o lago precatório tem que cuidar também. É. Então, mas o Lago vai além, porque entrou precatório porque eles tinham perdido o documento. Agora acharam o documento. Agora Isso aí está em discussão ainda, mas já foi lançado, viu, Bruna? Isso aí é bolo. Foi lançado já. A gente não pagou, está começando a pagar agora. Precatório são ordens judiciais que o Estado, que o município é obrigado a pagar. Então ele tem que jogar dentro do seu orçamento um percentual para pagar isso daí. Exatamente. O percentual ano passado era 1,7 sobre as receitas correntes, hoje está em 3,14, se não me engano. Então isso aí equivale a 647 mil por mês. E tem que pagar. São dívidas que não paga porque quer, paga porque é obrigado mesmo. E se o dinheiro sai do cofre, falta para outro lugar. E falta remédio, falta alguma coisa, falta massa asfáltica para tapar buraco. E assim vai. Bom, de qualquer forma, obrigado a todos, viu, pela presença. Eu também queria agradeço ao Bruno de estar aqui. E a gente está à Bruna, disposição, viu? Obrigado. A Secretaria está portas abertas. Agradecer a Bruna pela iniciativa, nos convidar a essa audiência pública. Agradecer a presença do vereador Statti, do Julinho aí, da Pauliana também, que enriqueceu muito a nossa audiência. Agradecer também que as imobiliárias representadas aqui. Esperamos que realmente a gente possa avançar nesse projeto. Obrigado. Bom, agradecer a presença de todos, o vereador Statti, o secretário Valdir, do Júlio, tributação, dos representantes da imobiliária, da Poliana, do cartório, todos estão aqui presentes. Bom, que esse seja o primeiro de muitos e muitos encontros que a gente consiga reunir muitas e muitas ideias para que a gente consiga trazer, juntar, melhorar a nossa arrecadação do nosso município e melhorar também a venda das imobiliárias. Então, às 21 horas, declaro encerrada a audiência pública. Boa noite a todos.